Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar então a aula atividade 2, que eu fiquei devendo para vocês esse vídeo. Então vamos lá. A matéria ainda é topografia e georreferenciamento, certo? Vamos já direto. Essa aula atividade ela é toda teórica, tá? Então não vai ser igual à aula passada, que eu tive que fazer alguns vídeos à parte com os cálculos. Esse a gente vai conseguir fazer toda a atividade nesse único vídeo. Certo? Então vamos lá. Questão 1. Associação Geodésica Internacional 1980, APUD Correia 2011, descreve a geodésia da seguinte forma. A geodésia é a ciência que estuda a forma, dimensão da Terra e outros corpos celestes, incluindo o estudo de seus campos gravíticos em vários pontos distintos, num espaço a 3 dimensões e variando com o tempo. Muitas interpretações e conceitos surgiram e atualmente na geodésia moderna são consideradas 4 formas físicas. Assinale a alternativa que apresenta essas 4 formas físicas. Ele nos dá então 5 alternativas. Letra A, superfície topográfica, GPS, elipsoide de referência e datum. Letra B, superfície topográfica, geoide, elipsoide de referência, superfície física da Terra. Letra C, geoide, elipsoide de referência, superfície física da Terra e SAD 69. Letra D, geoide, elipsoide de referência, superfície física da Terra e córrego alegre. Ou letra E, superfície topográfica, geoide, elipsoide de referência e SAD 69. Então, vamos eliminar já alguns itens. Primeiro, o SAD 69 e o córrego alegre, eles são sistemas de referência, eles não são formas físicas da geodésia, certo? E o datum, ele tá aqui na opção A, ele é um modelo matemático, certo? Então, já por eliminação, eliminando a letra A, que tem o datum, a letra C, que tem o SAD 69, a letra D, que tem o córrego alegre, e a letra E, que tem o SAD 69, sobra para nós a letra B, que é a resposta correta. Então, superfície topográfica, que é a forma física real da Terra, a geoide, que é a forma física do campo gravítico, a elipsoide de referência, que é a forma matemática aproximada da Terra, e a superfície física da Terra, né, que é a Terra propriamente dita. Então, a resposta correta vai ser a letra B. Vamos para a questão 2. Durante o período de 1750 a 1950, a determinação de coordenadas de pontos era uma tarefa tipicamente geodésica, aplicando princípios da astronomia. O advento dos computadores revolucionou a geodésia, visto que tornaram as atividades de cálculos mais simples e rápida, e o lançamento do primeiro satélite artificial foi o grande marco histórico para o surgimento de um novo conceito geodésico. Diante do exposto, classifique em verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Geoide é materializado através dos marégrafos e possui uma superfície muito regular devido à homogeneidade de distribuição de massa. Primeiro, marégrafo é um instrumento que registra automaticamente o fluxo e o refluxo das marés num determinado ponto da crosta, certo? E aí, por que essa questão, no caso, ela vai ser falsa? Por quê? Porque a superfície da Terra, aqui está falando que era uma superfície muito regular devido à homogeneidade de distribuição de massa. E não, a superfície da Terra ela é muito irregular, porque ela não houve justamente essa distribuição uniforme. Então, ela ficou bem irregular. Então, a primeira já é falsa. Segundo, em todos os pontos da superfície geoidal, o potencial de gravidade é o mesmo. E certo, está correto. Se a gente pegar lá no livro, a descrição de geoide inclui essa característica. Terceira alternativa. Para uma modelagem matemática da superfície da Terra, adota-se uma superfície geoidal que melhor se adapte à superfície espiral na região de interesse. E ela é falsa. Nesse caso, não é uma superfície geoidal, é uma superfície elipsoidal, que se aplica a mesma coisa, essa questão se aplica à próxima alternativa. Fala assim, o elipsoide é uma superfície física adequado para estabelecer um sistema de coordenadas, e a esfera é uma aproximação válida do geoide para levantamentos topográficos, e a esfera, na verdade, é uma aproximação válida do elipsoide.
Então, tanto a terceira e a quarta alternativa, elas são falsas porque, na verdade, elas são referentes à elipsoide e não à geoide, certo? Então, vai ficar primeiro falso, segundo verdadeiro, terceiro falso e quarto falso. Então, vai ser a alternativa D. Verdadeiro, falso, falso, falso. Certo? Vamos para a questão 3. Questão 3. Gauss, de 1777 a 1855 d.C., caracterizou uma superfície geoidal como uma superfície equipotencial do campo de gravidade que coincide com o nível médio não perturbado dos mares. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. Primeira, datum geodésico é um modelo matemático a partir do qual é representada a superfície terrestre numa carta, superfície planificável. E essa resposta está correta. Ela é, sim, um modelo matemático que é representada por meio de uma carta ou de uma superfície planificável, de um projeto, né? Uma carta como se fosse um mapa, certo? Questão 2. Datum altimétrico baseia os cálculos das coordenadas geodésicas em um dado ponto P. Tais cálculos podem ser locais, regionais ou globais, pois dependem do ajuste do elipsoide em relação à área desejada. Aqui, na verdade, eles inverteram, certo? Então, o datum altimétrico, ele é a descrição dele está na alternativa 3 e o datum geodésico está na alternativa 2. Então, na verdade, o datum altimétrico baseia-se em dados que possam ser usados para cálculos de altitudes ortométricas, locais, regionais ou globais em um dado ponto P, permitindo, quando associado a um marégrafo, o cálculo também da altitude geoidal de um ponto na vizinhança utilizando o nível do mar. E o datum geodésico, que se baseia nos cálculos das coordenadas geodésicas em um dado ponto P, que tais cálculos também podem ser locais, regionais ou globais, pois dependem do ajuste do elipsoide em relação à área desejada. Então, aqui o 2 e o 3 eles inverteram. Então, o 1 está correto, o 2, na verdade, é a descrição do datum geodésico e o 3, na verdade, é a descrição do datum altimétrico. Então, nessa situação, apenas a alternativa 1 está correta. Então, vai ser a letra A nossa resposta. Vamos para o exercício 4. Uma elipsoide de referência é uma superfície matemática definida que, ao se aproximar da forma geoide, serve de base para um sistema de coordenadas de latitude, longitude e elevação. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as características do elipsoide. Letra A. São elipsoides que menos se aproximam do geoide. E essa é falsa. Os elipsoides são os que mais se aproximam do geoide. Letra B. Os elipsoides não podem ser utilizados para levantamentos geodésicos, topográficos e elaboração de mapas. E essa também é falsa. Os elipsoides são utilizados sim para os levantamentos geodésicos, topográficos e elaboração de mapas. Letra C. Os elipsoides possuem os parâmetros A, semi-eixo maior, B, semi-eixo menor e F, achatamento. Essa está correta. Esses são os parâmetros do elipsoide. A letra D já fala o inverso da letra A. Ele fala que o A é o semi-eixo menor, o B é o semi-eixo maior e o F é achatamento. Ele inverteu o A com o B. Então, a letra D é falsa. E a letra E, no datum regional, o elipsoide é posicionado conforme as várias estações terrestres, havendo reajustes para obter uma grande distorção. E é falso. Esses reajustes são justamente para não haver uma grande distorção. Então, a única alternativa correta foi a letra C. Os outros estão errados. E vamos agora para a nossa última questão. Questão 5. Os sistemas de referência descrevem as posições de um determinado objeto, pois identificam a posição de uma determinada feição sobre a superfície da Terra, através dos sistemas geodésicos de referência, que estão associados a um tipo de superfície que mais se aproxima da forma terrestre. Sobre os sistemas de referência, responda verdadeiro ou falso. Primeiro, o sistema Córrego Alegre utilizou precisão
compatível com equipamentos e técnicas daquelas décadas, bem como da baixa precisão do apoio terrestre, gerando produtos em escalas maiores que 1:10.000, apresentando definição e detalhamento inferior aos produtos gerados com base nos sistemas e equipamentos atuais. E essa questão está correta. Tanto que o sistema Córrego Alegre, ele foi o primeiro sistema brasileiro. Córrego Alegre é uma cidade de Minas Gerais. Então, o vértice desse sistema fica em Córrego Alegre, por isso que ele chama Sistema Córrego Alegre. E ele era, assim, compatível com os equipamentos disponíveis na época. Então, essa questão está correta. Segundo, o SAD 69 tornou-se o sistema de referência oficial no Brasil no final da década de 1970, tendo como origem o vértice de Chuá, situado em Minas Gerais. E ele também está correto. Nessa época, na década de 70, ele foi sim o sistema oficial no Brasil. O vértice dele era em Chuá, Minas Gerais, e ele foi ajustado por triangulação e poligonação. É uma informação que não está aqui nessa questão, mas a segunda alternativa também é verdadeira. Terceiro, o Sirgas 2000 é um sistema de referência que compreende atividades de precisão compatíveis com as técnicas atuais de posicionamento GPS associadas ao sistema de navegação por satélite. E está correto. Ele foi um sistema de referência geocêntrico criado para as Américas, Ele é preciso e compatível com o GPS, o sistema GPS, e com o sistema GNSS. E o centro dele está no centro da Terra. Então, ele é como se ele ficasse dentro da Terra, ele é realmente no centro da Terra. Então, nessa questão 5, todas as alternativas estão corretas. Então, vai ser a resposta certa, vai ser a letra B. Certo? Aqui, como sempre, no finalzinho da nossa aula atividade, vem alguns tópicos para vocês estudarem para as próximas aulas. Então, fiquem aí, deem uma lida. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu estou à disposição. Até a próxima!